A história começa com um dos personagens principais, chamado Taijo, entrando no laboratório para contar ao protagonista, chamado Senku, que ele quer confessar os sentimentos guardados por 5 anos para sua paixão, Yuzuriha. Senku fala que não está interessado nas decisões irracionais dele, porém oferece uma poção do amor para aumentar a confiança dele, mas Taijo descarta, dizendo que não vai contar com truques baratos. Quando ele sai, a poção explode e Senku explica que na verdade era gasolina, mas ele estava 100% certo de que Taijo não tomaria. Lá fora, Taijo se encontra com Yuzuriha para se declarar. Enquanto isso, os outros apostam no resultado do pedido dele. No momento que Taijo finalmente se livra das dúvidas, ele é interrompido por um raio de luz. A luz brilha no mundo inteiro, petrificando todos os humanos que toca. O mundo imediatamente cai em desordem, apenas animais são poupados. Taijo nota que ainda está consciente. Ele jura se manter são até poder se declarar. O tempo passa, dias, décadas, séculos se passam até que o mundo volta para a Idade da Pedra. Um dia, Taijo de repente se liberta da petrificação. Enquanto ele explora o mundo de pedra, ele lembra dos bons tempos com sua querida Yuzuriha, que ele encontra ainda de pé sob a árvore. Ele confessa os sentimentos para Yuzuriha, ainda petrificada, e quando ele se aproxima do corpo dela, ele nota uma mensagem gravada na árvore. Ele encontra Senku esperando por ele. Senku explica que a data é 5 de outubro de 5738. 3.700 anos se passaram desde que viraram pedra. Senku revela que estava contando os segundos enquanto era petrificado até se libertar. Ele leva Taijo para sua base, onde eles começam a inventar ferramentas para sobrevivência no mundo de pedra. No dia seguinte, eles vão para uma caverna onde Senku explica que a razão para eles serem os primeiros a acordar tem algo a ver com a caverna. Senku explica que o líquido que pinga da caverna é ácido nítrico, o que pode ser responsável por corroer a petrificação deles. Senku já tinha começado a fazer experimentos com o líquido, mas não teve sucesso. Eles decidem fazer álcool usando uvas selvagens. Senku age como o cérebro da dupla, enquanto Taijo faz o trabalho braçal. 3 semanas depois, eles já conseguiram álcool, então eles começam a destilar. O pote de barro de Senku não dá conta da tarefa, então eles tentam uma abordagem mais lenta. Depois de 1 ano, eles conseguem criar uma mistura que usam para despetrificar um pássaro. Taijo decide reviver Yuzuriha em seguida com o fluido. Ele para no meio do caminho, percebendo que ela será revivida sem roupas. Ele tenta levar o corpo petrificado dela para o acampamento deles, porém no caminho um leão começa a caçá-los. Os leões não desistem da caça, então Taijo entrega o corpo de Yuzuriha para Senku, em um ato de auto-sacrifício. Senku discorda dos planos dele, então eles continuam com a fuga. Taijo decide usar o fluido em um lutador forte para que possa salvá-los. O lutador, conhecido como Shishio Tsukasa, se liberta da petrificação e derrota os leões com força bruta. Ele conta que vai protegê-los dali em diante. Taijo fica contente por ter um companheiro confiável, mas Senku tem suas dúvidas sobre o novo aliado. Na base, eles se apresentam uns aos outros. Tsukasa se voluntaria para ser o caçador do grupo. Sua incrível habilidade de caça permite que o grupo coma carnes melhores agora. Senku conta pro grupo que eles precisam de carbonato de cálcio para seguirem com seus avanços. Ele fala para Taijo coletar conchas, que eles irão quebrar para obter o carbonato. Tsukasa narra para Senku uma história de infância, onde ele juntava conchas para fazer um colar para a irmã doente. Ele apanhou de um homem que acusou ele de roubar as conchas. Depois da história, ele destrói a cabeça de uma pessoa petrificada e fala para Senku que não deve reviver os adultos corruptos, que acabariam estragando o paraíso livre deles. Senku para ele, dizendo que vai reviver todas as pessoas no mundo. Senku percebe que Tsukasa é um problema, então ele planeja mantê-lo sob controle, escondendo o segredo do fluido. Porém, Taijo aparece dizendo que pegou um pote cheio de fluido da caverna. Senku não tem escolha, além de contar a Tsukasa sobre a caverna. Enquanto ele vai para a caverna, Senku aproveita a chance para preparar a mistura. Então Tsukasa não o vê fazendo. Eles rapidamente despejam o fluido processado em Yuzuriha, mas ela não despetrifica instantaneamente. Senku explica a ciência por trás do fluido antes de Yuzuriha escapar da pedra. Tsukasa volta da sua onda de destruição para confrontar o grupo, que agora o considera um assassino. Taijo avança para atacar, mas Senku sabe que Tsukasa o mataria instantaneamente, então ele atira uma flecha entre eles. Isso desorienta Tsukasa, que ainda consegue desferir um golpe poderoso em Taijo. Tsukasa nota que Taijo não o atacou de verdade, então ele explica que não machuca pessoas de maneira alguma. Tsukasa se surpreende pelas palavras dele, então testa ele, ameaçando matar Yuzuriha. Taijo a defende, mas desmaia pela lesão sofrida ao bloquear o ataque de Tsukasa. O lutador decide não lutar, então ele deixa o grupo e segue para a floresta. Senku começa a destruir a base. Ele fala pro grupo que precisam simular a fuga deles para conseguirem fazer uma arma capaz de deter Tsukasa. Eles saem em uma jornada para encontrar matéria-prima para a arma deles. Tsukasa chega na base, mas entende instantaneamente o que Senku estava tentando fazer. O grupo chega no topo de uma montanha onde Senku conta que eles chegaram para conseguir pólvora. Em cima da montanha, Taijo e Yuzuriha relaxam em uma fonte termal, onde ele conta para ela que terminaria
a conversa de 3.700 anos atrás, depois que eles recuperarem a civilização. Senku conseguiu enxofre, carvão e nitrato de potássio, que são os materiais necessários para fazer pólvora. Eles começam a processar os materiais juntos. Taijo acidentalmente provoca uma faísca que causa uma explosão. Ele fica em choque com o poder explosivo, então Senku garante que ele não vai para a guerra com Tsukasa e explica como ele planeja usar a pólvora como suporte para fazer um acordo. Enquanto conversam, eles notam um sinal de fumaça da floresta. Senku percebe que há outras pessoas além deles no mundo de pedra. Eles decidem aumentar a explosão para mandar o próprio sinal, mas acabam revelando a posição deles para Tsukasa. Ele rapidamente pega Yuzuriha e a usa como moeda de troca para obter o segredo do fluido. Yuzuriha quer se sacrificar por ele. Senku sabe que será morto se contar a fórmula para Tsukasa, porém ele conta mesmo assim. Tsukasa dá uma condição para poupar a vida de Senku, se ele prometer abandonar a ciência. Senku tem um flashback de sua infância. Depois de observar o interesse dele por ciência, o pai dele vende o carro para fornecer equipamentos para ele. Senku começa a testar diversos experimentos desde pequeno, junto com Taijo. Ele até conseguiu construir um foguete. Senku recusa a proposta de Tsukasa. Ele pede uma morte indolor, então Tsukasa garante que vai quebrar o nervo cervical de uma vez. Taijo corre para ajudar Senku, mas é tarde demais. Enquanto eles choram, Tsukasa desconfia que Taijo confrontaria em fúria. Taijo levanta uma pedra enorme que ele joga no ar para distrair Tsukasa de Yuzuriha, que joga a pólvora recém-preparada. As ações deles criam uma explosão planejada. Tsukasa não se machuca na explosão, mas Taijo e Yuzuriha conseguem escapar com o corpo de Senku. Taijo tenta diversas maneiras de reviver Senku, mas falha. Ele lembra de uma memória de infância. Através da lembrança, ele percebe que Senku nunca se sacrificaria por ninguém. Taijo começa a se torturar por pistas. Eles lembram que Senku vivia estalando o pescoço e dão uma olhada no corpo dele, e então descobrem uma parte petrificada no pescoço. Sabendo que o fluido cura as áreas que estão petrificadas, eles o aplicam na esperança de curar o pescoço dele. Em sua morte, Senku revive lembranças de quando ele acordou no mundo de pedra. Ele começou a fazer ferramentas do zero para sobreviver. Ele conseguiu objetos afiados, cordas, fez fogo, roupas e uma mini casa para ele. Senku começa a sentir o peso do cansaço, então decide procurar por ajuda. Ele desenterra o corpo de Taijo, então começa a procurar por pistas para desfazer a petrificação. Ele deduziu que deveria haver algum fator externo que influenciou no seu retorno, e então ele descobre a caverna escorrendo ácido nítrico. Ele experimenta em Taijo, mas a petrificação não se desfaz, então ele começa a experimentar em pássaros e outros humanos. De volta ao presente, está de manhã. Taijo e Yuzuriha acordam e veem que Senku voltou à vida. Eles ficam empolgados ao vê-lo e Taijo quase quebra as costas dele com um abraço. Depois, Senku explica aos outros que já que Tsukasa pensa que ele tá morto, ele pretende continuar assim. Ele manda Taijo e Yuzuriha se infiltrarem no acampamento de Tsukasa como espiões. Senku explica que irá procurar aliados entre as pessoas misteriosas que enviaram um sinal de fumaça. Tsukasa encontra uma garota. Ela o ataca instantaneamente, porém ele bloqueia os ataques dela sem problemas. Ela conta que viu ele capturar Yuzuriha e matar Senku. Tsukasa percebe que ela poderia representar um perigo para os objetivos dele, então ele derruba uma árvore sobre ela. Senku corre para a localização dela e a encontra presa embaixo da grande árvore. Então ele começa a construir uma polia que usa para levantar o tronco e libertá-la. Ela se apresenta como Kohaku e conta que gostou de Senku, mas ele rapidamente deixa claro que não está interessado em relacionamentos. À noite, Senku nota que ela está em guarda. Ele fala para ela que nem pensaria em atacar uma leoa como ela ao dormir. Porém, Kohaku explica que já é um hábito dela ser cautelosa. Ela conta para Senku que o ajudará a derrotar Tsukasa, apresentando ele para mais aliados. No dia seguinte, ela vai buscar água em uma fonte termal para levar para a aldeia dela. Ela ainda não se recuperou da batalha com Tsukasa, então Senku se oferece para ajudar. Surpreendentemente, ele não é capaz de mover o vaso, então ele faz uma geringonça para ajudá-los a descer o vaso pela colina. Eles chegam na entrada da aldeia. Senku fica surpreso por tantas pessoas já estarem vivendo lá. Ele é atacado de repente por dois garotos, mas é defendido por Kohaku, que conta que ele salvou a vida dela. Os garotos chamados Kinho e Jinho explicam que é contra as regras da aldeia permitir forasteiros entrarem. Senku faz um monte de bolhas usando sabão, o que deixa os guerreiros confusos, pois nunca viram algo assim antes. Chrome aparece na cena, se apresentando como feiticeiro. Ele compreende que as bolhas não são perigosas, então ele enfrenta Senku em um duelo de feitiçaria. Chrome faz uma fogueira e começa a feitiçaria ao mudar as cores dela, mas Senku não se impressiona com uma simples demonstração de fogo. Chrome prossegue para o seu próximo truque de festa, onde ele esfrega as mãos em uma esfera de enxofre para criar eletricidade. Senku pega a esfera para criar uma tensão elétrica mais alta. Ele fica impressionado por Chrome ter sido capaz de chegar tão longe sem conhecimento moderno. Senku transforma o galpão dele em uma nova base. Lá dentro ele descobre que Chrome já coletou todos os tipos de minerais. Senku ferve alguns dos minerais e usa o resultado para cobrir a lança de Kinho com ouro. Ele saca que
que Senku está tentando suborná-lo, mas ele recusa. No galpão, Senku percebe um monte de plantas medicinais e Chrome explica que é tudo para curar Huri, a irmã de Kohaku, que está seriamente doente. Senku explica para Chrome como o mundo funcionava antes da petrificação. Então Chrome decide cooperar se Senku puder encontrar um jeito de curar Huri. Na aldeia, notícias da chegada de Senku começam a se espalhar. Eles contam ao pai de Kohaku, o chefe da aldeia, que foi Kohaku que trouxe o forasteiro. Senku explica que irá fazer antibióticos que podem curar quase qualquer doença. Ele explica os passos necessários para eles conseguirem criar o remédio. O grupo segue para o rio para coletar areia ferrosa usando um imã. Logo após, uma criança melancia chamada Suika aparece para auxiliá-los. Eles a recebem pois precisam de toda a mão de obra que puderem obter. Depois de juntar a areia ferrosa, Senku faz um forno para derretê-la e o grupo começa a ventilar intensamente a noite toda. No dia seguinte, o esforço deles foi em vão porque a quantidade de gente não foi suficiente para gerar o calor necessário para derreter o ferro. Eles decidem recrutar mais pessoas para gerar a mão de obra necessária. Suika recebeu a missão de ir para a aldeia para descobrir o que atrairia as pessoas. Ela volta para dar o relatório, revelando que as moças bonitas na aldeia querem um namorado e o guloso da aldeia está cansado de comer peixe todos os dias. Ao ouvir isso, Senku decide cozinhar para os aldeões. Eles começam a processar cereais e com isso conseguem fazer farinha de trigo. Ao adicionar ovos e outros ingredientes, Senku transforma a farinha de trigo em lamen. O grupo gosta da nova refeição, mas Senku fica desapontado com o resultado. Porém, eles prosseguem e fazem uma barraca de comida que atrai os aldeões. Então eles servem o lamen recém-preparado para todos. Kohaku percebe um rosto desconhecido, então eles o confrontam, perguntando se ele trabalha para Tsukasa. Senku reconhece ele como Asagiri Gen, um trapaceiro popular de antes do mundo de pedra. Gen rapidamente inventa uma história de como ele foi parar entre eles, mas Kohaku não cai. Senku não liga, contanto que ele trabalhe pela própria comida. Senku consegue fazer os aldeões trabalharem para ele e também faz Gen, que chama a si mesmo de mentalista, admitir que trabalha para Tsukasa. Ele fala para Senku que foi enviado para confirmar a morte dele, porém mudou de ideia depois de ver as invenções de Senku. Ele explica que quer ter uma vida fácil e a ciência de Senku é a única forma de conseguir isso. Senku conta pro grupo que vão fazer um gerador em seguida. Eles começam a recuperar ferramentas pro projeto, inclusive a ponte da aldeia. Uma garota relata os feitos deles pela aldeia, então Magma, que é o mais forte da aldeia, chega para matar Senku. Gen enfrenta Magma e seu grupo com flores. Ele diz que quer deter o relâmpago com magia e demonstra isso ao fazer as flores das mãos dele desaparecerem. Então eles acreditam e saem. Senku e o grupo sobem a montanha, onde eles usam a lança de Kinho como para-raio e conseguem criar um imã como planejado, porém a custo do bastão que Kinho adorava. Eles prosseguem para construir pratos de cobre e com o imã eles constroem um gerador com sucesso. Com a ajuda de Gen, eles conseguem recrutar Kinho e Jinho para operar o gerador. Senku sobe no topo do galpão, onde ele conecta os cabos de cobre com uma folha de bambu para criar uma lâmpada incandescente. O grupo discute o que fazer com Asagiri Gen. Senku explica que eles precisam encontrar uma forma de fazer Gen relatar para Tsukasa que ele está morto de fato. Gen está com os pensamentos em conflito sobre o problema. Ele lembra de ser revivido por Tsukasa e Tsukasa explica que o papel dele é investigar se Senku ainda está vivo. De volta ao presente, Gen é atacado por homens desconhecidos. O grupo corre para ajudar ele, mas descobre que ele conseguiu enganar os agressores para acreditarem que ele morreu. Enquanto ele está sendo tratado, Suika sai para investigar quem era o assassino. Ela volta na manhã seguinte para contar ao grupo que o culpado era Magma. Eles perceberam que Magma confundiu Gen com Senku, que é aliado de Kohaku. Ela explica que a grande luta, que é uma competição para escolher quem casará com a sacerdotista da aldeia para se tornar o novo chefe, estava se aproximando. Então Magma tá querendo a mão dela. No ano passado, ela entrou na competição só para impedir ele de se casar com Huri, a sacerdotisa. Koharu sugere que a melhor aposta deles é que alguém do seu reino da ciência ganhe a competição para que eles possam ser aceitos pela aldeia. Eles escolhem Jihu e Kinho para serem seus campeões na competição. Kohaku começa a treiná-los, enquanto Senku e Taijo fazem planos para produzir um antibiótico. Na manhã seguinte, Gen retorna secretamente para Tsukasa. O grupo se preocupa e tenta ir atrás dele, mas Senku os detém, pois está convencido de que Gen não irá dedurar. Anteriormente, eles fizeram um acordo no qual Senku faria cola para ele em troca da cooperação dele. Como combinado, Gen relata para Tsukasa que Senku está morto. Senku informa para Taijo que eles precisam de um material muito importante para fazer remédios. Ele explica que o material necessário é vidro. Ele tira a melancia da cabeça de Suika, revelando o rosto fofo dela, que muda drasticamente. Ela revela que tem a visão ruim e que a máscara de melancia a deixa melhor, porém Senku entende a situação dela. Ele explica que fazer vidro iria remediar o problema. Senku conduz o grupo para começar a escavar por materiais para fazer o vidro, quartzo e areia. Eles misturam a areia obtida com um monte de substâncias que eles já tinham e conseguem fazer o vidro. Senku faz a refração ao polir o vidro até ficar apropriado para Suika. Com seus novos
os óculos, ela consegue ver claramente pela primeira vez. Kohaku continua a treinar Kinhu. Ela derrota ele facilmente quando reduz a distância entre eles. Ginhu está ciente de que ele tem miopia, mas ele fala para não revelar sua condição para ninguém, dizendo que para os guerreiros não há espaço para desculpas. Senku segue com o projeto de fabricação de vidro, mas eles falham todas as vezes. Taijo traz um homem para ajudar ele com o artesanato delicado. Eles fazem um velho chamado Kazek observar eles falharem em tentar fazer vidro, então ele fica empolgado demais e se oferece para ajudar. Com a ajuda dele, eles conseguem fazer um monte de objetos de vidro. Ginhu e Kinhu pedem para Senku fazer lanças de ouro e de prata para eles. Senku concorda sob a condição de que eles o ajudem a obter o material essencial. Ele faz a lança de prata e leva o grupo a uma área de fontes termais. Ele conta para Ginhu que a lança vai servir como um sensor. Ele precisa ver quando a ponta ficar preta ou todos eles vão morrer. Eles exploram a área juntos, com Ginhu quase desmaiando de ansiedade. Finalmente eles chegam ao destino, uma fonte verde esmeralda, que Senku explica que contém sulfeto de hidrogênio e dióxido de enxofre. Ginhu fica encantado pela fonte, mas é salvo a tempo por Kohaku antes de inalar o gás venenoso. Eles notam como os pássaros que se aproximam caem mortos instantaneamente. Depois de testemunhar o perigo do ácido sulfúrico, de volta à aldeia, Kohaku se voluntaria para arriscar sua vida para obtê-lo. Senku, para ela, ele conta uma história em que um homem morreu instantaneamente quando tentou amarrar o cadarço porque o gás venenoso estava abaixo da altura do seu joelho. Ele explica que ela não tem chance de sobreviver, não importa a velocidade dela. Senku fala pro grupo que eles vão fazer máscaras de gás. Depois de fazer as máscaras, ele fala pra Chrome ficar atrás, no caso de a máscara não funcionar e ele acabar morrendo. Chrome discorda do plano, então eles chegam a um acordo. Senku teve êxito em fazer as máscaras de gás, então eles vão sozinhos pra fonte, deixando Ginho surtado pra trás. Eles chegam na fonte sozinhos, rapidamente. Enquanto o velho cozinha, ele consegue motivar Ginho com um discurso. Ele acaba fazendo uma máscara extra pra Ginho. Na fonte, Chrome percebe que o equipamento de Senku está danificado. Ele tenta avisar, mas o piso abaixo dele desmorona. Ele começa a cair, mas Ginhu aparece do nada para salvar ele com a lança. Ele consegue tirá-lo do perigo e o grupo consegue obter com sucesso o ácido sulfúrico. Com todo o material que precisam para realizar um antibiótico, o reino da ciência começa os preparos para cozinhar o remédio. Depois de conseguir avançar com os produtos, ficou faltando adquirir o álcool para finalizar o processo. Porém, isso levaria algum tempo e como a grande luta seria no dia seguinte, o foco no momento passa a ser eles vencerem a grande luta. Enquanto isso, no vilarejo, vemos que Kohaku poderá participar da luta novamente, apesar de na anterior ter atrapalhado tudo, porque segundo as regras, qualquer um acima dos 14 anos que esteja solteiro pode competir, além deles acreditarem que qualquer homem que não consiga derrotar uma mulher não seja digno de ser chefe do vilarejo. Além da Kohaku, Senku também irá participar da luta, pois também se encaixava nas regras de participação, e embora não tenha o interesse de vencer e nem habilidades para lutar, poderá cansar Magma, além de ser um adversário que poderá fingir derrota, aumentando as chances de Jinho e Kinho, e assim no dia seguinte o momento da grande luta chega. Pela primeira vez em quase um ano que Senku encontrou o vilarejo, ele finalmente entra pra dentro dele e por algum motivo Hori sente como se já conhecesse seu nome de algum lugar. Ela vai até ele pra perguntar qual era seu sobrenome, fazendo Senku estranhar já que o vilarejo não usava sobrenomes, mas antes que ela pudesse explicar ou que ele pudesse dizer seu sobrenome, ela começa a passar mal, deixando as dúvidas pra depois da grande luta. Vemos que até mesmo Chrome, que não era muito habilidoso, também se preparou para enfrentar Magma, mesmo que para isso tenha que usar golpes baixos. Afinal, todos eles estavam dispostos a fazer de tudo para impedir que um cara como Magma case com Hori e assuma o poder, mas o principal plano deles era apenas cansar Magma ao máximo para quando chegasse na vez de Kinho, na luta final ele conseguisse ganhar facilmente. Porém, pro azar deles, a primeira luta seria justamente entre Kinho e Magma. Então, para ajudar na grande luta, Senku prepara um energético para eles tomarem. Porém, Jinho, de tão nervoso, acaba bebendo tudo e ainda por cima come as folhas usadas para fazer o energético, já que se Kinho perdesse, sobraria para ele derrotar Magma. Para poder fazer mais energia, Suika decide ir até o rio onde as folhas ficam, porém o companheiro de Magma acaba vendo ela saindo. Então logo quando a grande luta estava prestes a começar, ele chega pedindo ajuda, dizendo que Suika tinha caído no rio e estava se afogando. Eles entendem que era apenas uma mentira, mas Kohaku pensa que se fosse verdade, por algum motivo, eles teriam deixado Suika se afogar. Então por ela ser a mais rápida, ela corre para verificar a situação da Suika, torcendo poder voltar a tempo da sua luta para não ser desclassificada. Sem Kohaku na jogada, Magma começa a comemorar a vitória, pois acredita que mais ninguém ali será capaz de derrotar ele. Ele pede para Kinho se render lambendo seus pés, mas obviamente ele recusa. A luta finalmente começa e os dois lutam de igual para igual, fazendo Magma estranhar a habilidade de Kinho, que era devido ao treinamento que teve com Kohaku. Enquanto isso, vemos Suika amarrada em uma árvore, como o amigo de Magma tinha deixado ela. Porém, ela consegue se movimentar e se livrar das cordas e vai rolando, chegando rapidamente na grande luta, e todos se surpreendem ao ver que realmente ela estava
tava bem. Lá vemos que Magma se afastou de Kinho, o que fez a miopia dele ficar afetada e Kinho percebe, por entender como a miopia funciona. Com a visão sendo atrapalhada, Kinho começa a levar uma surra de Magma, mas Kinho joga sua melancia pra ele e graças aos vidros nela, ele começa a enxergar perfeitamente, conseguindo alcançar todo o seu potencial na batalha e começa a derrotar Magma facilmente. Depois de levar uma surra, Magma pergunta se usar aquela melancia não seria contra as regras, dizendo que se não fosse, ele aceitaria se render. Como Kinho era obcecado por respeitar as regras, ele vai se certificar, porém aquilo era apenas uma forma de Magma atacar ele por trás. Com o golpe que Magma dá em Kinho, ele vence a primeira luta, porém se qualquer um do time da ciência vencesse, seria vitória, e graças a Kinho, Magma estava esgotado. Na próxima luta, Chrome luta com um amigo de Magma e Kohaku tinha até aquela luta para voltar para não ser desclassificada. Depois de perceber que de fato Suika não estava no rio, ela volta correndo, mas Magma percebe ela chegando e pede pro seu amigo se render, dando fim naquela luta. Chegando na vez da Kohaku, mas como ela ainda não tinha chegado, é desclassificada da grande luta. Apesar disso, ela fica aliviada ao ver que Suika estava bem. Agora restava Jinro deter Magma. Ele come ainda mais folhas de cafeína antes da luta e ataca com tudo, vencendo a batalha, embora tenha ficado bem machucado, mas a consequência de ter comido tanta folha vem com uma baita dor de barriga e com isso ele fica incapacitado de continuar lutando. Embora não fosse uma boa opção, resta ao Chrome derrotar Magma, mesmo com ele não sendo bom de luta. Ele já começa levando uma baita surra, o que deixa todos preocupados, porque por mais que tivesse ferido, todos sabiam que ele não ia desistir da sua amada Huri. Porém ela bola um plano. Ele corre até a melancia quebrada de Suika e depois de um tempo coloca ela na direção do Magma e Senku percebe seu plano, usar o vidro para colocar fogo nele. Senku explica pro Chrome que infelizmente os óculos não dão o mesmo efeito que uma lupa por espalhar a luz, mas o Chrome continua confiante do seu plano. Então Senku percebe que ele conseguiu derrubar seu suor na lente antes, fazendo ser possível criar fogo, e nesse momento Gen aparece de volta no vilarejo. Depois de Senku calcular quanto tempo Chrome demoraria para colocar fogo em Magma e descobrir que ele precisaria de 60 segundos, Gen resolve ajudar. O Magma já estava preparado para bater no Chrome, mas Gen aparece bem vivo diante deles, o que faz Magma se assustar, afinal ele jurava que tinha eliminado ele. Gen inventa que para se vingar colocou uma maldição nele, caso ele se mexesse seu coração explodiria. Com medo ele decide que o melhor era esperar, porque Gen ainda finge que conseguiria segurar a maldição por apenas 60 segundos, enquanto Chrome finge que também tá com medo para permanecer parado com a lente na posição certa. E assim, quando Magma menos espera, sua roupa começa a pegar fogo rapidamente, e Chrome ajuda ele a apagar jogando ele no rio, e assim o Chrome consegue derrotar Magma. Agora restava somente Jinro e Senku desistir para Chrome conseguir casar com sua amada Huri. Jinro diz isso para ela, porém como seu pai estava perto, ela é obrigada a dizer que não se importava com quem vencesse a grande luta. Isso faz Jinro querer vencer para poder ser chefe do vilarejo e poder comer todo o lamen que desejar. Ele ataca Senku com tudo e o Chrome, para ajudar ele, joga a melancia na sua direção e Senku usa ela para derrotar Jinro com um golpe baixo. Agora na final resta Senku entregar a vitória pro Chrome, mas ele acaba desmaiando aliviado por saber que Huri ficará bem. Isso faz Senku ser o vencedor da grande luta, se tornando casado com Huri, virando o novo chefe do vilarejo. Senku aceita o título e pede a bebida que seria usada para a comemoração do casamento. Nesse momento Huri tosse sangue e ele percebe que ela não tinha muito tempo. Rapidamente ele pede divórcio e foge com a bebida, deixando todos confusos. O chefe do vilarejo pede para os seus homens capturarem Senku, mas Kinho pede para ele confiar em Senku. E assim o reino da ciência se apressa para terminar o antibiótico que salvará Huri. Gen também ajuda e percebe que Senku tinha feito água com gás e pensa se seria para a Coca que prometeu a ele. Ele vai até o laboratório encontrando tudo destruído por conta de uma mini explosão, e lá Senku explica que a água com gás era para fazer bicarbonato de sódio, deixando Gen um pouco desanimado. E assim com o bicarbonato de sódio, finalmente o antibiótico é finalizado com sucesso. Todos comemoram o resultado do trabalho duro deles e vão imediatamente no vilarejo entregar o remédio a Huri, mas Gen, que não podia entrar com eles, volta para o laboratório onde encontra sua tão desejada Coca. Após isso, Senku dá o remédio para Huri e examina ela, constatando que o problema está nos pulmões. Ele encontra um rato doente por perto e resolve examiná-lo em seu laboratório, onde percebe que era a mesma doença e teme ser tuberculose pulmonar, porque o remédio não conseguiria combater esse tipo de bactéria. Nesse momento, Suika aparece avisando que Huri estava mal. No vilarejo, todos culpam o remédio de Senku, porque depois de ingerir ele, Huri ficou extremamente pior do que antes. Mas quando Senku chega para ver como ela estava, ele percebe os sintomas e comemora o fato de ser pneumonia, porque apesar de ser uma doença perigosa, o remédio conseguirá destruir as bactérias. Mas ela precisava de mais remédio, o que faz o pai dela questionar. Afinal, para ele, foi o remédio que fez ela piorar. Mas todos falam que ele podia confiar em Senku, fazendo ele ceder. Então ele prepara mais do remédio, pensando como Huri estava viva graças às águas termais que sua irmã trazia para ela. E assim, algum tempo depois, todo o esforço vale a pena, porque a Huri finalmente é curada. Por ter curado a sacerdotisa e vencido
conhecida Grande Luta. Apesar de não ser casado com Huri, Senku é nomeado novo chefe do vilarejo, que ele descobre que se chama Ishigami, o que assusta ele porque Ishigami era seu sobrenome. Huri então finalmente explica que conhecia o nome de Senku de um dos contos do vilarejo, que são passados de geração em geração. Conhecemos mais do passado dele, quando começou a se interessar pela ciência. Seu pai, chamado Byakuya Ishigami, queria ser astronauta, porém reprovou na prova de nado. E como eles recrutam astronautas somente uma vez a cada 10 anos, ele teria que esperar por muito tempo. Isso fez Senku despertar ainda mais seu interesse pela ciência e pelo espaço, o que fez ele trabalhar duro para fazer uma roupa que fazia os braços e pernas do seu pai nadarem sozinhos, para ele poder passar na prova de nado no próximo recrutamento. Apesar da roupa não funcionar tão bem, seu pai, vendo todo o seu esforço, percebeu que tinha que conseguir passar na prova por ele. E assim Byakuya consegue passar na prova e após anos, com Senku já mais velho, ele parte para o espaço junto com outras 5 pessoas. Um casal chamado Daria e Yakov, um cara chamado Shamil, uma cantora chamada Lilia e a Connie, que era uma funcionária da NASA. Então, enquanto eles curtiam uma canção de Lilia e aproveitavam para se conhecerem melhor, na Terra Senku pesquisava sobre os pássaros de pedra que estavam aparecendo por toda a região. O Senku percebe que por alguma causa desconhecida, que eles eram pássaros de verdade que tinham se petrificado. De volta para o espaço, algum tempo depois, Shamil experimenta um lamen depois de muita insistência de Byakuya, quando percebe uma luz verde estranha na Terra. Todos olham assustados a luz cobrir a Terra, enquanto lá, Senku é petrificado junto com o resto do mundo. Desesperado, eles tentam se comunicar com alguém da Terra, mas não obtêm respostas. Então Byakuya olha as câmeras de vigilância, descobrindo que os humanos do mundo inteiro tinham virado pedra. Eles discutem o que fazer e Byakuya diz que eles deveriam ir até a Terra para ajudar. Depois de uma pequena pesquisa, ele descobre que a luz surgiu da América do Sul e se prepara para voltar à Terra. Todos ficam com medo dele ser petrificado assim que pousar. Shamil então explica que eles têm apenas 2 naves com assentos para 3 pessoas, ou seja, eles teriam que voltar de 3, e diz que Byakuya não deveria ir primeiro, pois ele tinha filha, ao contrário dos outros que não possuíam família. Então ele, Connie e Lilia vão para a Terra na direção do Japão, o lado oposto da América do Sul, na esperança de encontrarem sobreviventes, mas eles caem na água de barriga para baixo, ou seja, se abrirem a escotilha eles afundariam. Então Byakuya junto com o casal vão resgatar os 3. Juntos eles partem para uma ilha próxima, porém tudo que encontram lá são mais pessoas petrificadas, confirmando que os 5 de fato eram as últimas pessoas restantes no mundo. E assim o tempo passa, o casal tem filhos e Connie e Shamil se casam e todos eles vivem juntos na ilha como uma família. E mesmo depois de tanto tempo, Byakuya mostra ter a certeza que em algum momento seu filho vai acordar e salvar toda a humanidade, mesmo que demore centenas de anos. Porém, alguns anos depois, Connie pega pneumonia e o casal resolve arriscar sair da ilha em busca de uma solução, mas infelizmente eles não retornam e Connie não consegue resistir à doença. Pouco depois, Shamil também pega pneumonia indo de base, restando somente Byakuya, Lila e as crianças. E assim, para deixar os conhecimentos do mundo registrados, Byakuya resolve fazer anotações de contos para serem passados de geração em geração, incluindo um sobre seu filho. De volta ao presente agora, com Senku sabendo que todo o vilarejo foi descendente desse pequeno grupo, apesar de não ter parentes lá porque ele e Byakuya não tinha ligação de sangue, Hori leva Senku para o cemitério do vilarejo onde Byakuya e os outros fundadores tinham sido enterrados. Ela conta que o último conto era uma mensagem do seu pai para ele, dizendo que apesar de tudo ele teve uma vida boa e divertida, mas sabia que ele poderia salvar a humanidade e melhorar mais ainda a vida de todos. Então Senku se despede do seu pai, feliz por ter notícias dele depois de tantos anos. E na volta pro vilarejo, Gen conta que ele foi até lá para avisar que Tsukasa e seu império estavam vindo. Como Tsukasa não tinha de fato provas de que Senku estava morto, pensando que ele poderia estar vivo, ele decide atacar o vilarejo antes que Senku o encontrasse para fazer seu reino de ciência. Enquanto isso, na ponte, Jinro e Kinho estavam de guarda quando Kinho percebe que estavam tentando invadir o vilarejo, e rapidamente ele pede para Jinro ir alertar os outros. Uma luta começa na ponte, mas Kinho protege o local, porém um dos atacantes, chamado Ryoga, se mostra mais habilidoso que os outros, o braço direito de Tsukasa. Enquanto isso, Gen explica que fingiu que entraria no vilarejo como um espião para facilitar o ataque deles, e nesse momento Jinro aparece. Todos correm para a ponte, mas chegam a tempo de ver Kinho receber um golpe de Ryoga e ficar pendurado na ponte. Ele pede para Jinro cortar a ponte para proteger o vilarejo, mas ele não tem coragem de fazer isso com um amigo. Então Senku resolve usar o que sobrou da pólvora como um blefe, fazendo um som semelhante a uma arma de fogo, e Gen ajuda assustando o exército de Tsukasa, fazendo todos eles fugirem. Felizmente, com o mesmo material que Senku usou para o remédio da Huri, ele consegue fazer um analgésico que ajuda Kinho a se recuperar da ferida mais rápido. Ainda assim, todos ficam preocupados porque a qualquer momento eles poderiam ser atacados novamente, mas Senku tranquiliza eles porque sabia que Gen iria orientar o exército a atacar em um dia de tempestade, pois somente assim eles não conseguiriam usar as armas de fogo que eles achavam que Senku tinha. Então, enquanto a tempestade não aparecia, eles se preparam ao máximo para o ataque, fazendo óculos para Kinho
Senku, refazendo os de Senku, que preferia a velha melancia, e além disso, planejando um novo material para usarem na luta. Depois de 3 dias, a tempestade aparece e, como esperado, o exército ataca eles na ponte, mas agora eles estavam preparados com espadas japonesas, consideradas mais poderosas e potentes lâminas do mundo, que eles se apressaram para fazer nesses poucos dias. Rapidamente, o grupo destrói todas as armas dos inimigos, porém Ryoga ataca com sua lança, que gira tão rápido que fere seu inimigo sem ele ao menos conseguir se defender. Então Kurako bola um plano deles atacarem em grupo, mas quando ela percebe, a lança estava prestes a atingir em cheio, então de repente ela se quebra como um passe de mágica. Ryoga se lembra que gente tinha mexido na lança por um momento e o acusa de traição. Ele tenta se fingir de inocente, mas no fim acaba confirmando que era um traidor. Antes da tempestade, Senku pediu para Suika localizar onde o exército estava escondido e entregar uma faquinha para Gen, que ele usou para estragar a lança de Ryoga. Com todos do exército de Tsukasa desarmados, o reino da ciência vence novamente. Vemos o passado quando Tsukasa acordou Ryoga. Ele apresenta seu exército para ele, que já possuía muitos integrantes, incluindo Gen, que percebe que Ryoga compartilha da visão do Tsukasa, fazendo os dois juntos serem extremamente perigosos. De volta ao presente, os homens recuam, mas Ryoga diz que o plano de Senku, apesar de ter funcionado, não percebeu que aquele ataque era apenas uma distração para uma garota das mais habilidosas do exército chamada Homura colocar fogo em todo o vilarejo. Com tudo em chamas, ela passa facilmente por todos até chegar em Ryoga, onde os dois fogem. Todos fogem do vilarejo com vida, tendo que se abrigar no laboratório de Senku, onde era aberto e difícil de prevenir ataques, fazendo a população do vilarejo e o reino da ciência ficarem em risco. Querendo ajudar, Suika resolve servir de isca, atraindo todos os inimigos. Porém, além de se colocar em perigo, ela ainda vai direto para os gases venenosos. Todos se apressam para salvar Suika, enquanto ela chega no local onde vê um esquilo ir de base de repente. Mas bem a tempo, Kurako aparece e sobe com ela em uma árvore, onde coloca uma máscara de proteção nela. O lado inimigo também se protege em uma árvore e somente Senku fica na parte de baixo, onde o gás estava porque ele estava usando a máscara. Ele explica pro exército que eles só poderiam descer depois de 10 bilhões de segundos e eles aproveitam a oportunidade para ir embora. Ryoga, duvidando de Senku, joga seus próprios aliados pro abate, percebendo que ele disse a verdade. No vilarejo, todos se preparam para reformar o local, enquanto Senku explica pro reino da ciência que assim que o exército se encontrar com Tsukasa, vão descobrir que eles não possuem armas de fogo, pois para fazer pólvora precisava do mesmo material que se usava para acordar as pessoas petrificadas, que estava sob seu domínio. Então a melhor opção é atacar primeiro, usando finalmente uma coisa que de fato era bem moderna, o celular. Senku explica que era algo que permitiria eles se comunicarem uns com os outros de longe, facilitando a vitória para eles, principalmente com 2 espiões no lado inimigo, o Taijo e o Yuzuriha. E apesar de parecer algo impossível de se fazer em um mundo de pedra, Senku garante que eles conseguiriam. Enquanto isso, Ryoga e Homura chegam na base de Tsukasa, onde contam sobre a traição de Gen e que Senku tá vivo. No vilarejo, eles planejam como farão os celulares e Gen presume que, embora Tsukasa vai querer ter tempo para despertar o máximo de pessoas possíveis, também não vai querer dar muito tempo para Senku. Enquanto isso, de volta para a base, Tsukasa analisa com Ryoga a localização da vila e decide que o melhor era atacar na primavera, enquanto Senku chega à mesma conclusão. Além disso, Tsukasa pede para alguém ficar vigiando Taijo e Yuzuriha, pois não fazia sentido temer muito eles, já que ele pensava que não dava para se comunicarem com Senku em um mundo sem tecnologia, sem nem cogitar que Senku estava prestes a adquirir uma forma de fazer isso. E assim todos começam os preparativos para construírem o celular. O Senku explica que a primeira coisa que eles precisarão será uma máquina de algodão doce que cria pequenos fios de açúcar. Porém, no lugar de açúcar eles usarão ouro, mas como não é tão fácil assim encontrar ouro, eles não podiam errar, então teriam que fazer testes com açúcar primeiro, adquiridos graças às bebidas doces queimadas durante o incêndio. E assim Senku faz algodão doce, fazendo todos do vilarejo sem exceção ficarem encantados com algo assim. Porém, Senku sabia que Homura estava vigiando eles em um local distante e seguro e pede pra Gen falar sobre ela. Ele diz que ela é a única de confiança de Ryoga e com certeza não mudaria de lado. Mesmo assim, Senku vai até ela e deixa um algodão doce de presente, explicando que embora ela não mude de lado, levar a notícia de algo assim pro exército poderia fazer algum deles mudar de ideia. E assim Senku e Gen seguem fazendo testes com a textura do algodão doce, pois estava dando pedaços grandes de açúcar, o que não poderia acontecer com o ouro. Depois de mais um teste, eles descobrem que o problema estava no sistema devagar de girar a máquina. Então Senku resolve usar o escudo de Kurako para fazer uma engrenagem. Com a engrenagem pronta, fica muito mais prático fazer o algodão doce, estando pronto para ser realizado com o ouro. De repente, Chrome tem uma ideia genial e chama o artesão Kaseki para trabalhar com ele. Enquanto isso, Senku explica que eles terão que fazer a fibra de ouro até a montanha, agradecendo por ter mais gente para ajudar agora que era o chefe do vilarejo. E assim 3 dias de trabalho duro se passam e descobrimos que a ideia de Chrome era construir um moinho de água, o que deixa Senku surpreso por ele ter pensado em criar um sozinho. Com o moinho, o reino da ciência
ciência dá mais um grande passo, conseguindo uma usina hidrelétrica. Apesar disso, eles ainda tinham coisas pra caramba pra fazer. Com a usina, eles adquirem bateria para armazenar a eletricidade, além de um sistema para soprar ar para fazer fogo, substituindo o sistema antigo, que era muito mais trabalhoso, o que faz todos do vilarejo comemorarem. Com o inverno chegando, eles também fazem conservantes para armazenar comida, além de um sistema para retirar o ar dos frascos de vidro, permitindo criar uma lâmpada que resistisse ao calor. Então, de noite, quando começa a nevar, Senku testa as lâmpadas fazendo uma árvore de Natal, e Gen percebe que Senku fez daquela forma para comemorar a data. Com as lâmpadas, Chrome resolve ir até as cavernas para explorar, pois agora eles conseguem ir ainda mais nas profundezas. Enquanto isso, Senku e Kaseki trabalham para produzirem tubos de vácuo, porém eles percebem que os filamentos de bambu são muito frágeis e acabam não resistindo aos tubos. Nisso dá tempo até do Chrome voltar da caverna e depois de muitas e muitas tentativas, Senku percebe que não seria possível fazer os celulares porque não existia nada mais resistente que ele pudesse usar, ou seja, Senku teria que encontrar outra forma de vencer Tsukasa. Mas Suika, como sempre, querendo ajudar, analisa as pedras que Chrome pegou nas cavernas na esperança de encontrar alguma que fosse diferente e acaba encontrando uma que chama sua atenção. No ano novo, todos se reúnem para ir ver o nascimento do sol no alto da montanha. E no caminho, Gen comenta que nem sabe quantos anos ele tem. Senku diz que considera os dias que ficou vivo, dizendo a ele quantos dias ele viveu como exemplo. Quando o sol nasce, a pedra que Suika tinha achado começa a brilhar em sua mão, fazendo todos ficarem encantados com sua beleza. E Senku fica impressionado, pois aquele era o metal mais poderoso do universo, sendo ultra raro e resistente ao calor. E assim, o reino da ciência encontra um material que poderia ser usado para os celulares, porém teriam que ir até a caverna buscar mais. Senku e Chrome se preparam para irem até a caverna, mas como ainda tinha um conjunto de luzes sobrando, eles analisam quem poderia ir junto com eles para ajudar, e para surpresa de todos, Senku escolhe Magma, pois iriam precisar de força bruta para o serviço. E assim eles partem, enquanto Gen se alegra ao ver que Senku finalmente deixou o vilarejo. Já na caverna, Chrome diz ao Senku que eles não podem confiar no Magma, pois ele estava doido para se livrar de Senku para tomar a liderança do vilarejo. Porém, Senku tá confiante que Magma não tentaria nada. Mas depois de um tempo caminhando, eles chegam em uma parte onde as pedras eram super frágeis e com risco de desmoronamento, e Magma empurra Senku. Com isso, ele próprio acaba caindo e Senku segura ele, mas com o peso os dois caem juntos em um buraco. Eles ficam presos em um local próximo de uma água e Chrome tem a ideia de encher o buraco para eles saírem nadando. Então Senku bola um plano para aquela ideia funcionar. Presos, Magma reclama que os fracos não podem tomar o lugar dos mais fortes, mas Senku explica que na era da tecnologia era um mundo onde todos colaboram de diferentes formas com as habilidades que possuem. E embora ele de fato tenha atrapalhado Magma de assumir o poder, ele promete que em troca melhoraria a vila do vilarejo com seu conhecimento, fazendo Magma reconhecer como ele tem trazido coisas fantásticas para eles. E assim, com um sistema de transporte de água, eles saem do buraco e seguem a missão até acharem uma rocha de estrada, chegando na parte de Magma a usar sua força bruta. Então Senku diz que sabe que ele empurrou ele na parte das pedras frágeis para protegê-lo, pois percebeu que as pedras estavam desmoronando embaixo dele, ou seja, ele empurrou Senku para salvá-lo. Chrome pede desculpas por ter pensado o pior de Magma. Quando eles voltam pro vilarejo, rapidamente Senku é vendado. Ele pensa que finalmente todos perceberam que se entregassem ele para Tsukasa, o vilarejo estaria salvo. Porém, eles apenas estavam fazendo uma surpresa para dar a ele de presente de aniversário um telescópio. Gen explica que todos do vilarejo ajudaram e ele sabia a data, pois calculou quantos dias ele disse que tinha, diminuído os dias que ele despertou, porque ele tinha anotado em uma árvore onde Gen encontrou, e ele explica que gostou de Senku desde aquele dia, antes mesmo de conhecer ele. No pôr do sol, todos confirmam que de fato as pedras que eles pegaram na caverna eram as certas, mas se preocupam, pois só tinham até o final do inverno para finalizar os celulares. Porém, Senku explica que aquele mega projeto estava quase no fim, dizendo de forma simples o que cada parte significava. O primeiro passo era tirar o metal que ficava dentro das pedras para conseguirem os tubos de vácuo, o coração do celular. Diferente de como costumava agir, Magma imediatamente se oferece para ajudar quebrando as pedras. Em seguida, para poupar tempo, Senku conta com Chrome, seu amigo cientista, para dividir as tarefas, e Kaseki comenta que sente inveja deles, pois desde pequeno ele construía coisas, mas nunca teve um companheiro construtor junto com ele, mas Chrome diz que agora ele tinha os dois, fazendo ele se emocionar ao perceber que de fato ele não estava mais sozinho. E assim, enquanto Senku trabalha com Gen, Chrome trabalha com os outros, fazendo uma engenhoca de um misto com tudo que ele aprendeu até o momento, fazendo eles conseguirem o material que precisavam para seguirem com o projeto. E assim, todos trabalham duro, fazendo cada um uma coisa diferente, e até mesmo as crianças ajudam. Mas como estava no inverno, o frio atrapalhava o vilarejo de trabalhar, e como Senku precisava de cinzas de carvão, ele utiliza o calor para resolver as duas questões de uma só vez, fazendo o antigo chefe perceber que fez uma boa decisão ao passar o trono para ele. E assim o tempo passa até que finalmente, depois de um trabalho que parecia não ter fim, eles conseguem adquirir um celular no mundo de pedra. Apesar de não parecer
parecer muito com o de fato. Além disso, Senku deixa para avisar no último momento que precisa de 2 celulares para funcionar, e assim eles constroem um outro celular e Chrome testa o funcionamento dele conversando com Ruri. Todos dizem que é um bom momento para ele aproveitar para se declarar, mas ele arrega até mesmo por telefone. O vilarejo fica impressionante ao ver como funciona a comunicação à distância, e Ruri comenta ser semelhante a um alto-falante, fazendo Senku estranhar como ela sabia o que era aquilo. Ela explica que estava em um dos contos passados pelos fundadores, porém era uma história de abelha que não tinha ensinamento algum, fazendo Senku perceber que era uma mensagem secreta do seu pai. Ele corre pro túmulo dele, onde finalmente percebe que não tinha túmulo algum, e sim uma pedra guardando algo dentro. Após quebrar ela com cuidado, eles encontram um disco feito de vidro, uma mensagem dos fundadores. Graças ao poder da ciência, agora Senku podia ouvir a voz do seu pai mais uma vez, depois de milhares de anos. Senku explica pro vilarejo como um disco captura o som, e fala que eles precisariam fazer um suporte para conseguirem ouvir a mensagem deixada pelos fundadores. Vemos no passado quando seu pai encontrou uma garrafa de vidro e resolveu usar como disco, mesmo sem saber que era o material ideal por durar milhares de anos. Então todos os outros fundadores usam seus conhecimentos para criar um disco e gravar a mensagem para que Senku, junto com seu reino de ciência, milhares de anos depois faça um toca-discos para finalmente ouvir ele. E assim, depois de tudo construído, Senku escuta a voz do seu pai que mostra ter certeza que estava conversando com ele. Byakuya, imaginando que Senku precisaria de uma forma de ganhar os corações dos moradores, além de querer deixar algo empolgante para o seu filho ouvir, grava uma bela música da Lilian, que grava com paixão seu último disco na história. Todos se emocionam com algo tão belo, porque era a primeira vez que todos ouviam uma canção. Senku conta que música era apenas um dos milhares de entretenimentos que a humanidade possuía, mas apesar de terem sumido, ainda existiam nos corações das pessoas, e após a guerra com Tsukasa, ele reviverá todas as pessoas e em breve todas as coisas maravilhosas voltariam ao mundo. Todos comemoram ansiosos para isso acontecer, e Kohaku comenta que Senku de fato transformou o vilarejo na nação da ciência, como disse que faria no dia que conheceu ela. E assim chega o momento deles se comunicarem com seus 2 membros infiltrados, Taiju e Uzuriha, que aguardam ansiosos pelas ordens de Senku, enquanto são vigiados por um membro do exército de Tsukasa, que assim como Senku, estava aguardando pela batalha. Galera, esse anime Dr. Stone é muito bom, com certeza eu ia gostar de trazer outros vídeos dele aqui pro canal, mas eu preciso saber o que vocês acham. Esse vídeo foi sobre a primeira temporada inteira do anime, mas ele já possui outras temporadas aí. Deixa um gostei aqui embaixo para apoiar esse vídeo, e caso você ainda não for, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber os vídeos novos do canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!